Olá, bem-vindos a mais um MyCast, essa temporada sobre saúde mental. Hoje temos um convidado ilustre, Dr. José Ruguet, que é graduado em medicina desde 1981. Ele tem pós-graduação em clínica e terapia intensiva, treinamento em Ayurveda e Panchakarma. Ele é o grande nome do Ayurveda, com certeza vocês já ouviram falar. A lista aqui de experiência profissional seria enorme, então a- abram os ouvidos para esses grandes conhecimentos que teremos aqui hoje com o Dr. Ruguet. Bem-vindo, doutor. Obrigada por aceitar o convite. Obrigado pelo convite e obrigado a todos que estão nos ouvindo. Dr. Ruguet, começo com uma pergunta: o que é saúde mental na visão do Ayurveda? Então, veja, o Ayurveda sempre vê as questões de saúde de modo muito integrativo. Nós podemos dizer que a nossa medicina moderna, ela separou mente e corpo não faz muito tempo, tem aí talvez uns 150, 200 anos, principalmente com as experiências de Pavlov e as experiências de Pasteur, que aí foram vendo muito pelo lado bioquímico, pelo lado dos micro-organismos, sobre questões de saúde. E aí, bom, aí tem o psicólogo que cuida da parte mental e tem o médico que cuida da parte física. E aí, inclusive, isso fez com que a medicina também olhasse para as questões mentais do ponto de vista puramente bioquímico, né? Hoje, as pessoas já não me procuram na consulta dizendo assim, eu vim aqui porque eu estou triste ou porque tenho ansiedade. Dificilmente as pessoas nos procuram, elas já vêm dizendo assim, olha, eu estou aqui porque eu estou com deficiência de serotonina ou de dopamina. Então já ficam procurando sempre alguma coisa bioquímica que explique os estados mentais. No Ayurveda, o conceito de saúde dado pelo Sushruta Samhita, que é um dos textos clássicos do Ayurveda, ele diz assim: saúde é um estado de equilíbrio entre os três doshas, Vata, Pitta e Kapha, já estão conhecidos, os sete tecidos do nosso corpo, que tem que estar bem nutridos e funcionando bem, porque o corpo repercute na mente de uma forma muito intensa. Tanto que o yoga cuida muito disso também, né? Promover estados mentais através de um bom estado físico. Então, os nossos sete tecidos bem nutridos, funcionando bem, o Agni, o fogo digestivo, ou seja, o nosso metabolismo funcionando bem, e as nossas eliminações excretadas de maneira adequada. Então, essa é a dimensão física da saúde que repercute sobre a mente. Quando a pessoa tem saúde física, vem um estado mental de tranquilidade, bem-estar. Mas tem a segunda linha, que é do estado mental. Então, diz, Prasana Atma Indriya Mana, a harmonia entre a alma, os sentidos e a mente. Quando você tem essa dimensão física e psicológica da saúde, então isso traz swasta, que é a palavra que mais corretamente define saúde, que é a perfeita harmonia interna. Então, a saúde mental, ela é principalmente a capacidade da pessoa enfrentar fatores frustrantes na vida sem adoecer. Isso é a nossa famosa imunidade mental, né? Porque, na verdade, a vida é, por natureza, frustrante, né? Sim, O yoga traz isso como os kleshas de Patanjali, quando fala exato. que a frustração é existencial. Não tem como realizar todos os nossos desejos o tempo todo. Isso que Uhum. fala que o universo conspira para realizar os nossos desejos é uma questão muito ligada aos livros de autoajuda, que quase sempre ajudam muito mais o autor do livro do que propriamente os que ficam com a esperança. Então, a imunidade, a resistência mental, que é o que significa saúde mental, é você ser capaz de enfrentar as situações de frustração, de ouvir não, das coisas não saírem como você esperava que saíssem, e manter o seu estado de equidistância, de equilíbrio, de equanimidade. Sim. Essa é a grande definição que Sri Krishna dá no Bhagavad Gita também,
que ele diz Yogam Samatvam, yoga é harmonia. Então, esse estado de equanimidade, de samatva na mente é o que se chama saúde. Perfeito. E é isso, né? O corpo, eu falo para as minhas alunas que o corpo ele é o storage, o corpo ele é o depósito, né? De tudo que a gente pensa, de tudo que a gente come, da onde a gente está inserido. Então a gente vai colocando no corpo. Não tem realmente como uma pessoa tratar, vamos dizer, só ansiedade sem passar pelo corpo. Não tem como ela tratar a depressão sem exercício físico. Hoje em dia saem pesquisas que o exercício físico é 40% superior a remédio para tratamento de depressão, né? Que é esse desânimo profundo. E o yoga traz muito essa visão que é, viver em desacordo com o Dharma nos traz sofrimento mental e existencial, né? Então, o que que é o Dharma? O Dharma hoje em dia é muito aí traduzido como propósito de vida, mas o Dharma é aquilo que sustenta, né? É a coisa certa a ser feita que o Yoga nos ensina há milênios, que o Ayurveda nos ensina há milênios. E eu acredito que hoje em dia a gente está em desacordo com o Dharma, está em desacordo com a nossa alma. Ou seja, a coisa fundamental na vida, de acordo com toda essa cultura védica, que inclui o yoga, o Ayurveda, o Jyotish, a astrologia védica, é a ideia de que a natureza tem fluxos e ciclos. Uhum, E nós nos adaptarmos aos ciclos da natureza é muito mais adequado e com muito mais juízo do que tentar controlar a natureza. uhum, Então, veja, um conceito muito interessante que o Ayurveda tem é que nós somos compostos de 7 tecidos, né? Cada tecido físico, ele repercute num estado mental. Então, por exemplo, o plasma, os líquidos do corpo, eles produzem prinana, que é satisfação. Ou seja, quem está bem hidratado, com a quantidade adequada de eletrólitos, de líquidos, vai se sentir em prinana, ou seja, satisfeito com a vida. Se desidrata, se seca, se perde eletrólitos, começa a haver uma insatisfação existencial. O Rakta, o sangue, promove Jivana, que significa o colorido da vida. Segundo os desenhos animados, quando passa aquele passarinho assim que vai deixando tudo cheio de arco-íris e flores coloridas. Então, ou seja, se você cuida bem do corpo, nutre adequadamente, sem excesso e nem deficiência, né? Porque quando a gente fala muitas vezes de exercício adequado, as pessoas pensam sempre, então agora eu vou desenvolver hipertrofia, é. agora eu vou ser campeão, né? Tem Exercício para pita, a né? saúde, isso é uma visão bem pita. Exercício para a saúde é diferente de ser atleta, né? Se quer ser atleta, você vai ter o rigor de atleta, você vai ter que ter dieta de atleta e tal. Mas se você quer ter saúde, não, é a coisa mais moderada, mais equilibrada, voltado para longevidade e qualidade de vida. Então, na verdade, assim, quando a gente pensa em saúde mental, é preciso desenvolver essa resistência interna, né? Uhum, Essa resistência interna, de forma geral, o Ayurveda coloca assim, ó, existem 3 níveis em que os desequilíbrios podem ter início em nós. Consequentemente, nós vamos ter 3 níveis de diagnóstico e 3 níveis de tratamento. Esse é o sistema mais holístico e integrativo que pode existir. Por exemplo, os nossos desequilíbrios físicos, mentais, eles podem ter início no corpo, quando a gente não se alimenta adequadamente, não faz atividade física adequada, as alterações do ambiente, do clima. Isso dormir, né? afeta vata, pitta e kapha, leva ao desequilíbrio que leva à doença, seja física, mental, social. Aí o diagnóstico para isso no Ayurveda é feito pelo exame clínico do Ayurveda, exame de pulso, exame de língua, exame da pele, do cabelo, da estrutura, do comportamento. E os tratamentos são basicamente com alimentação adequada, melhora do metabolismo, as ervas medicinais, tudo. Mas tem muitos desequilíbrios em nós que têm início na mente e não no corpo. Primariamente, eles se iniciam na mente. Por meio do quê? Dos nossos padrões mentais negativos. Sejam padrões emocionais,
Quem conhece bem a outra pessoa pode descrever, não é uma pessoa ótima, isso tudo bem, mas é uma pessoa de natureza ansiosa. Então, quer dizer, essa pessoa tem um trilho na mente que leva para a ansiedade. Ela entra naquela estação, surgiu uma situação, ela entrou naquela estação do metrô que vai levá-la diretamente para uma estação de infelicidade, que vai ser a ansiedade, o conflito. Outros têm mais ligados à irritabilidade, à impaciência, um senso crítico exagerado. Outros têm mais ligados a um trilho que leva para depressão, para melancolia, para tristeza. Ou seja, nós todos temos uma rede ferroviária básica na nossa mente, com trilhos já criados pelos condicionamentos gerados na vida. Uhum, Desde nós estamos inseridos no meio que acredita, um meio filosófico, né? Que nós partimos do princípio que nós somos almas em evolução, almas eternas. Então, quando nasce aquele bebê que ele respira pela primeira vez, ele não é uma página em branco nesse sentido. Para nós, ele já traz trilhos formados ali na mente dele, com as tendências positivas, que são os talentos inatos que cada um apresenta. E também com alguns os traços negativos de hábitos e condicionamento. Também a situação dos nossos pais no momento da fecundação, segundo o Ayurveda, também determinam certos traços de comportamento e temperamento no filho futuro adulto. uhum, Também os 9 meses de gestação, né, da mãe, o que a mãe pensa, sente, come, faz, como ela vive, tudo isso também repercute naqueles samskaras, aqueles padrões psicológicos do filho no futuro. uhum, E depois, obviamente, desde que nasce, todas as experiências da vida, os traumas, as situações todas. Então, tudo isso gera determinados padrões que é a realidade da mente de cada um de nós. Então, fazer um inventário dos nossos padrões internos que nos levam para estações de felicidade, de saúde, de bem-estar, ótimo, são hábitos bons que a nossa vida nos trouxe, mas também alguns condicionamentos negativos que nós precisamos lidar com eles. Porque quando eles crescerem, eles vão ter alguma doença física, mental ou social, né? uhum. E tem um É, terceiro nível em que os problemas podem ter início, que para nós é o nível da alma. A uhum, alma traz padrões negativos também, que podem refletir na nossa vida na forma de tendências de doenças físicas dificílimas de tratar, doenças psicológicas, que são esses padrões que a pessoa vai carregar a vida toda, ou eu diria até doenças sociais, que são aquelas dificuldades terríveis, frequentes de relacionamento. Às vezes acontece, eu faço uma brincadeira assim, descobrir os que ouvem, se por acaso passam por isso. Mas eu faço uma brincadeira que a pessoa, às vezes, passa por frequentes relacionamentos que levam ao sofrimento. Quando termina, a pessoa fica destruída psicologicamente, fala, nunca mais na vida eu quero isso para mim. Vou me trancar numa gruta do Himalaia, nunca mais quero ver esse tipo de criatura na vida. Vou virar monge, não sei o quê. Passa 6 meses, um ano, às vezes até o nome da pessoa é o mesmo, ou do próximo, ou da próxima que chega. E repete, e repete, e repete sofrimento. Quer dizer, são padrões profundos trazidos pela alma sim. que aí, enquanto a pessoa não lida com isso, para esse nível, para o nível psicológico, o Ayurveda lança mão das ferramentas do yoga. Uhum, Então, na parte psicológica, pranayamas, meditação, os mantras são muito importantes, que, vistos do ponto de vista do Ayurveda, contribuem muito e a gente pode desenvolver mais isso. No nível da alma, aí o diagnóstico é feito pela astrologia védica, o Jyotish, uhum, que aí nos traz o mapa natal, que é como se fosse o plano que aquela alma determinou para essa vida. E aí você sabe, tem planetas muito exaltados, lindos, maravilhosos, que aquela qualidade que ele representa
aquela pessoa desenvolveu muito no passado. Uhum. Quando esse planeta influenciar mais fortemente a vida da pessoa, ela vai se sentir bem, porque as coincidências positivas vão acontecer, a vida vai fluir com maior facilidade e o melhor dela vai aparecer. Sim. Mas tem planetas debilitados, enfraquecidos, mal posicionados, com vizinhos que tiram a luz daquele planeta. O que é que vai acontecer? Esse planeta representa qualidades que a alma não desenvolveu no passado. Ela está imatura ainda naquele sentido. Então, quando esse planeta dominar a vida da pessoa, na linguagem da astrologia védica, né? O Sim. que é que vai acontecer? A vida vai entrar em crise, o pior da pessoa vai aparecer, as dificuldades vão surgir, os atritos na vida. Então, cada um desses níveis tem muita profundidade no conhecimento de como abordar, de como lidar, formando esse sistema muito integrativo, muito completo, que é isso que a gente tem, que a cultura védica tem, para trazer de solução para o mundo. Porque você vê, nós não somos saudosistas assim de alguma coisa antiga como sendo sempre boa e o atual não. E nem assim, nós somos muito amigos da Índia, de todo mundo da Índia. Mas não quer dizer com isso que a gente acha que tudo da Índia é que seja a solução dos problemas. Mas essa cultura, sim. A humanidade hoje entrou numa quantidade de becos sem saída terríveis que nós não estamos encontrando solução para esses problemas. E muitas vezes a solução que nós encontramos na sociedade moderna tem piorado mais ainda, como você disse, uma grande pandemia de problemas psicológicos hoje. O pós-pandemia do Covid está sendo uma coisa terrível do consumo de medicamentos psiquiátricos. Então, assim, o que a cultura védica traz são visões diferentes que vão contribuir muito, que têm contribuído já de fato, muito para uma outra visão e uma outra solução dos problemas, né? Uhum. E essa coisa da astrologia védica trazer, né? Como a astrologia védica ela é muito determinística, né? É isso, vamos dizer, já tem ali aquelas tendências, mas as pessoas, algumas olham isso e falam, ah, então ferrou, então não é nessa vida, né? E desiste. E, na verdade, a gente está aqui para trabalhar, né? E nos nossos padrões, e nos nossos desafios. Então, essas tendências comportamentais que aparecem no mapa, como, por exemplo, tu deu o exemplo do esportista, né, alguém ser esportista, ele tem um Marte na casa 6, tem um Marte em Áries, ou tem um Marte exaltado. Tem pessoas que têm mais desafios com essa casa 6, que é a casa da rotina, do dia a dia, às vezes tem um Saturno em debilidade, mas daí é ali que tem que trabalhar, né. E tem esse conceito do Ayurveda que se aplica muito para a astrologia védica, que é do like increase like, né, a gente tem essa tendência a já fazer o que muitas vezes vai agravar aquela nossa tendência. Então, eu sempre trago para o meu exemplo, né, eu poderia passar a vida culpando o meu Mercúrio em Gêmeos e na casa 3 que eu falo demais, e que daí eu perco tudo, e eu me atrapalho, eu começo 1000 abas abertas, e o meu desafio era na constância. Tudo bem, aquilo ali, vamos ver a luz disso, né, de realmente realizar, de fazer e ser constante. Hoje em dia não é mais um desafio para mim, foi onde eu me ancorei para conseguir realizar tudo que eu tenho vontade de fazer, né. Eu falo que eu me tornei quem eu mais temia na infância, que eu era a pessoa que detestava fazer tudo igual. Hoje em dia eu amo, né, porque foi assim que eu consegui me aterrar, foi assim que eu consigo lidar bem com os meus padrões comportamentais. Então, né, que a gente tenha esse autoconhecimento para se enxergar, mas para quê? Para ficar com a desculpinha cósmica, né? Não, não é bengala, não é para se ancorar ali naquele planeta debilitado e viver com ele. Não, é para realmente trabalhar nele. Então, o Ayurveda, o Yoga, a astrologia védica, eles são complementos maravilhosos, né? Veja, nesses três níveis, nós temos sempre muitas ferramentas que podem ser usadas de forma integrada. E hoje nós vivemos um período em que as pessoas assim terceirizam demais a causa do sofrimento delas, né? E Hum, isso dificulta muito a possibilidade de autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade com a saúde é o fundamento.
o fato de nós abrirmos mão da autorresponsabilidade é o que tem trazido muito essa tendência de uma medicina não voltada para causas, mas muito mais voltada para satisfazer imediatamente o sintoma e aliviar o sintoma. Uhum, Então, é muito mais fácil o paciente chegar no consultório cheio de problemas que levam a um estado de medo pela vida, devido à sua história, de como a pessoa aborda a vida. E ao invés de lidar com os medos e tentar criar um padrão positivo oposto àquele que é o nosso principal, a nossa principal ferramenta psicoterápica no Ayurveda, é o Pratipaksha Bhavana, né? Construir o padrão positivo oposto. uhum, Isso é fundamental. E essa é uma coisa que a gente pode abordar. Por exemplo, na psicanálise moderna e no Ayurveda, nós temos um primeiro momento semelhante. Nós buscamos qual é o padrão negativo dominante a ser trabalhado. E aí tem gente que tem padrão de medo, de raiva, etc, etc. Ou seja, é o padrão central que causa para a pessoa a maior parte dos suas dores, sofrimentos e dificuldades. Identificado o padrão, aí as coisas já se modificam. Na psicoterapia, na psicanálise, em geral, você vai entrar na dor daquilo, no sofrimento daquilo ao longo das várias sessões, buscando lá no inconsciente, lá na infância, algum trauma que tenha colocado, que tenha produzido esse estado atual, e aí você lida com esse trauma para ver se isso faz com que você não repita padrões negativos a partir do trauma. Essa é uma visão interessante, você vê resultados e tal, mas para nós partimos do princípio que Sri Krishna ensina na Gita, que é em tudo aquilo que você pensa frequentemente, nisso você se torna. Então, se a gente ficar demais voltado para a dor e o sofrimento daquilo que está gerando em nós as dificuldades da vida, nossos padrões, buscando lá na infância qual foi o trauma que causou, na maior parte das vezes, nós vamos tonificar, fortalecer mais esse padrão ainda. uhum, Então, o que que nós fazemos? Identificamos o padrão, tal como na psicanálise, só que aí nós começamos, através de meditação, visualizações, o conceito dos chakras, o conceito dos mantras, as práticas espirituais e do yoga, construir o padrão positivo oposto. E uhum, hoje a neurobiologia já mostra claramente que se você fortalece essa visualização, se você constrói isso, você daqui a pouco vai estar criando um trilho novo, que vai levar você para uma estação de paz, de felicidade, de saúde, de bem-estar, melhorar sua relação com o mundo, com as pessoas e com você mesmo. Então, isso se chama Pratipaksha Bhavana, que é a construção do padrão positivo oposto. Então a gente para de ficar simplesmente terceirizando a causa do nosso sofrimento. Que muitas vezes, assim, se a pessoa estuda astrologia ou faz o mapa dela com alguém, aí já a culpa é do Mercúrio, a culpa é da casa tal, a culpa é do bem, planeta tal, já parece que isenta terceirizei. um pouco a pessoa da autorresponsabilidade, né? Aí então também é porque meus pais foram assim, minha mãe fez isso, meu pai foi aquilo, eu sofri tal coisa na infância. Então, tudo bem que essas coisas de fato existem, mas o que importa agora é qual é a sombra que isso deixou em mim, Uhum, qual é o padrão interno meu que me leva para o sofrimento, aquilo que isso. repercutiu dentro de mim. Então, aí é muito importante usar tudo isso. No Ayurveda, nós fazemos começando da base física. Então, fazemos o Panchakarma, né? Aqueles métodos de desintoxicação, as massagens, os abhyangas, o Shirodhara, o Nasi, a aplicação nasal é muito importante, porque a mucosa nasal é uma ótima via de administração de medicamentos para chegar na mente, no cérebro, porque a mucosa nasal absorve rapidamente. Então, instilar remédios via nasal, dos naturais, do Ayurveda, ajudam bastante, dão foco, concentração, melhora a qualidade do sono, manter um bom estado digestivo, uma boa eliminação. Então, essa base alimentar, ervas medicinais, panchakarma. Entramos também com as ferramentas do yoga
E se você me pergunta, uma ferramenta do yoga que seja mais simples e prática para ajudar nos problemas psicológicos, eu diria que é o pranayama, Hum. porque eles são fáceis, assim, desde que bem aplicados e tudo, e quem controla o prana controla a mente, porque a mente, ela é chamada achetana, ela é inconsciente, ela não gera consciência por si, ela é matéria. Uhum. Agora, matéria é inerte. Então, quem é que move a matéria? Quem é que move a mente? O prana. Então, se eu posso controlar a mente pela mente, que é um yoga mais rigoroso, como o de Patanjali, por exemplo, de tentar controlar a mente pela mente. Tanto que ele, Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha, né? Suprimir as modificações da mente. É uma forma, mas a outra forma é pelo prana, que é muito mais simples, muito mais fácil. Então, controlando o prana, controla a mente e entra em paz mental. E você observa que a pessoa que se encontra em paz internamente, ela é naturalmente feliz. Mesmo quando ela está em situações difíceis na vida, ela está internamente em paz e feliz. E a pessoa que é naturalmente feliz, ela também naturalmente ela é bondosa. Ela naturalmente quer se dar mais, se relacionar de uma forma positiva com o mundo, com as pessoas. Então, o nosso conceito, né, o conceito védico, é que você constrói uma sociedade politicamente, socialmente mais harmoniosa à medida que você consegue construir a paz mental de cada indivíduo. Assim, nós acreditamos muito que não se faz isso em massa, no sentido de impor uma versão, uma conotação política ou religiosa ou social ou o que for. É preciso construir a paz no coração de cada pessoa. E Perfeito. aí, coletivamente, nós ficaríamos mais harmoniosos e mais fraternos, não é? Sim, Então, utilizar todas essas ferramentas, isso traz para nós um benefício muito grande e, mais que tudo, também um estilo de vida, né? Por exemplo, quando fala, por exemplo, de psicoterapia no Ayurveda, uma das terapias mais interessantes é a prestação de serviço, o servirem pessoalmente. Eu acredito muito na terapia ocupacional. Aquela ideia de que a mente vazia é a casa do diabo, ela é muito, é a muito maior válida, verdade, né? É, né? Então, ocupar um pouco do seu tempo em deslocar o ego da posição que ele está, naquela lamentação constante. Ai, ninguém gosta de mim, esse mundo é injusto, está tudo errado. Então, desloca o ego um pouquinho, vai fazer alguma coisa boa para alguém, para o mundo, para alguma coisa, simples que seja, né? é. Então, E a isso é comparação terapêutico. também, né, doutor? A comparação hoje em dia eu acho que é muito Exato. alta com redes sociais, está fazendo muito mal para quem já tinha essa mente vazia. E não só no yoga de Patanjali, mas até yogas mais modernos, como o Hatha Yoga, que veio lá pelo século X, mas com o Hatha Yoga Pradipika está descrito, né, que a mente é a senhora dos sentidos, mas a respiração é a senhora da mente. Então, vamos Isso. usar a respiração de forma consciente. A gente tem respirações que esquentam para uma pessoa que está em um estado mais deprimido. A gente tem respirações mais para aumentar o fogo. A gente tem respirações para acalmar, que são chamadas as respirações que esfriam, para quem já está com essa mente muito ansiosa, né, para quem já está com excesso de fogo, porque tanto no yoga quanto no Ayurveda, o fogo é muito importante, né? Esse nosso fogo digestivo é para a mente também, para como você vai assimilar o conhecimento, o quanto você vai conseguir digerir, né, o que você está captando. E eu vejo que essa questão tanto da astrologia védica e de culpar e de não querer olhar está muito ligado também a raga, né, a esse apego que a gente vive muito hoje e apego e aversão àquilo que você reluta, não, eu não quero isso, eu não vou me alimentar dessa forma. Eu sei que é o que é bom, mas você está na repulsa, que é dois lados de uma mesma moeda, né? Que o yoga fala que são esses veneninhos que a gente começou a falar, só para não ficar solto, que a gente falou lá de kleshas. Kleshas são os veneninhos da mente, e a gente escolhe diariamente beber veneninhos que é ir pelos trilhos mentais que já estão mais reforçados. Só que você já sabe aonde que essa estação vai te levar. E quanto mais você
demorar para descer desse vagão, ver, putz, peguei o trilho errado aqui, deixa eu descer o quanto antes, né? Que é você tá no quê? No observador. O yoga nos fala disso em todos os livros, você ir para o observador. Então, eu tô me observando, ih, eu tô nesse caminho aqui que eu tô o quê? Já ficando nervoso com esse papo aqui. Então, eu me observei, eu já sei que eu tô no vagão, no trilho, e aonde que isso vai parar, que às vezes vai ser numa violência, que às vezes vai chegar num lugar muito ruim. Então eu paro e eu desço o quanto antes, mas eu tenho que estar na prática diária, né? Não é yoga uma vez na semana que vai ser remédio para a mente, não é pranayama quando eu já tô nervoso. É uma medicação diária, né? É o remedinho todo dia você vai fazer o seu sadhana. Então o sadhana ele vira uma ancoragem muito boa para as deturpações mentais e a gente tem que sair de raga e dvesha, que é esse apego e a repulsa. Então, um exemplo de raga. Eu preciso disso para ser feliz. É que o que me falta é dinheiro, né? Todo mundo fala isso hoje em dia. O que me falta é isso, é dinheiro. E, gente, não tenham essa ilusão, porque se você não é grato com o que você tem hoje, provavelmente você vai continuar ingrato se tiver mais amanhã, né? Já está no trilho da ingratidão. É, o raga ele surge da memória de experiências prazerosas que a mente quer repetir. Então, se você tem uma tendência a ser ansioso e quando você está ansioso, você vai lá e come um monte de doce, pronto, você já criou um trilhozinho também. E quando você começou a ficar ansioso, você vai lá e vai atacar a comida e vai gerar as compulsões. E por outro lado, a gente também tem dvecha, que é a aversão, né, que é a repulsa. Então eu evito dor a qualquer custo. Eu não quero nem acessar qual que é meu trauma mal resolvido. Então, não é nem para você descobrir o trauma e ficar nele, ficar culpando a mãe, ficar culpando a infância, mas também não vamos evitar e gerar negação, fuga, resistência à mudança, porque gera essa pessoa nos relacionamentos que também, como elas não enxergaram, elas vão mudando os personagens só, mas as questões continuam a mesma nos relacionamentos, porque é sobre ela, né? Então, muitas pessoas que estão na repulsa elas evitam a intimidade pelo medo de ser ferido. Elas vivem em defesa constante porque elas não estão olhando, né? Elas estão na aversão, na repulsa do que elas precisam olhar. Exato. Isso é, de fato, um tema muito importante. E os meios, assim, são mais religiosos ou espiritualistas, às vezes podem criar muito essa fantasia da não observação da nossa sombra, né? Uhum, Porque olhar para a nossa própria sombra é doloroso muitas vezes, não é uma coisa agradável. E nós todos trazemos padrões negativos que tornam a nossa vida e as nossas relações muitas vezes infelizes. E aí, às vezes, a gente sublima excessivamente isso de uma maneira negativa, no sentido de não querer olhar para isso. E aí sempre dizemos, não, eu não tenho essas qualidades, e criamos certas máscaras ou personas de convívio, né? Porque a gente sempre, em princípio, nós temos dois eus, uhum. principalmente assim, externamente, na personalidade. Um eu íntimo, que só eu conheço, que ninguém conhece, e as pessoas não expressam, são coisas muito íntimas, muito do interior de cada pessoa. E tem um eu que nós fomos construindo para nos relacionarmos com o mundo, com as pessoas e tal. E é claro que esse é um simpático, assim, tende a ser um eu simpático, agradável, querido. E às vezes, assim, Assim se esperamos, for né? Nem como, todos. Assim esperamos que seja esse eu assim, bom, assim a simpático. gente busca criar. Quando Sim. há um abismo entre o eu íntimo e o eu social, Uhum. isso gera muito problema, né? Muita dificuldade, porque a gente tem que ficar lutando constantemente. E quando a pessoa acaba acreditando que o eu social dela é o único, é o verdadeiro, ela se afasta dela mesma, né? Afasta da própria intimidade. E aí fica buscando mecanicamente coisas que possam preencher, porque tem sempre um sentido de carência, de deficiência, de que
precisa de algo ou alguém para preencher, para suprir. E isso cria muitos problemas, conflitos. Nós fazemos um trabalho de Ayurveda público, em saúde pública. A gente quer muito assim que o Ayurveda se espalhe pelo mundo em saúde pública também, não só Uhum, em spas ou coisas assim. Então, nós fazemos um trabalho com CAPS, ou que são pacientes psiquiátricos do SUS, na uhum, cidade de Araguari, próximo lá do nosso ashram. Então, a gente vê o quanto, assim, eles já estão todos em tratamento psiquiátrico convencional, e são problemas graves. Mas o quanto essas coisas simples da respiração, de autoconsciência, consciência corporal, parece que a pessoa incorpora mesmo. Ela está projetada como se estivesse fora dela, uhum. naquela angústia, naquela ansiedade, naquela identificação com o pensamento, e é respirando mal. Aí você toca, a pessoa respira, entra no seu corpo, toma consciência do seu corpo, respira, e daqui a pouco fez um efeito melhor do que um benzodiazepine. Então, assim, que além de não ter os efeitos colaterais, né, dos remédios. Então, é muito interessante, mesmo que seja como uma terapia complementar, que sempre haja a associação dessas práticas que a gente chamaria de não farmacológicas, né? O yoga é a principal, para poder ajudar as pessoas. Né? Faz uma diferença brutal. O que que seria, na visão do Ayurveda, a depressão? A depressão, ela tem dois tipos principais. Tem uma depressão vata, que é o consumo da energia vital da pessoa. É aquela pessoa hiperativa, agitada, que gastou a energia dela trabalhando demais ou se preocupando demais, ela se esgota. Então, ela conserva ali assim, eu gostaria de fazer as coisas, mas não tenho forças, me sinto cansado. Essa é a depressão de natureza vata, que é o esgotamento, hoje seria tipo a síndrome da fadiga crônica, o burnout, coisas assim. E tem a depressão mais grave, que é CAFA, que é aquela que é por bloqueio, obstrução. Aí há um sentimento assim de que a vida não vale a pena, não tem nada que vale a pena fazer. Isso sempre associado com as trigonas. Então, porque sempre assim, quando a gente fala do corpo, a ênfase é Vata, Pitta e Kapha. E Uhum, quando a gente fala da mente, a ênfase é Sattva, Rajas e Tamas. Então, a especialidade da mente não é exatamente promovida por Vata, Pitta e Kapha. Então, o Charaka Samhita diz, Rajas e Tamas são os doshas da mente. Dosha significa o que decai, o que destrói. Então, o que leva à depressão, que eu chamaria de Kapha, é a depressão Kapha com tamas. tá. Aham, Aquele estado de inércia mental, de obscuridade da mente. Então, é muito bloqueio e é uma depressão bem mais perigosa, porque tem uma tendência maior ao suicídio e a tentativas de suicídio. Os tratamentos são bem diferentes quando tem essa fisiopatologia maior de obstrução do que a outra, que é mais do cansaço, né? Que sim. é do Vata. E quando eu digo assim, Pita não tem muita depressão, porque Pita se sente deprimido 5 minutos, depois ele tem que sustentar a coragem. Então, ele diz, mas eu sou É, corajoso, eu saio disso, isso nunca me dominou, né? uhum. É, Então, sempre que pensar em estado psicológico, psiquiátrico negativo, a gente dá mais ênfase a rádias e tamas. Porque o uhum, único estado saudável da mente é sattva, que sim. é a harmonia, que é a paz mental, que é a clareza mental. Tanto que nas primeiras versões dos textos clássicos do Ayurveda, a mente não era chamada manas, a mente era chamada sattva. Imagina a Hum, confusão, né? Que quando o sattva está no estado tamássico, aí gerou muita confusão. Porque o estado natural é sattva. Qualquer coisa que saia disso é desequilíbrio da mente. sim. Então, é muito importante, assim, a gente chama sattva vajaya, incrementar sattva na mente. E aí, assim, um estilo de vida espiritual, mais saudável,
alimentação mais sátrica, tudo isso vai contribuir. Vamos lembrar, né, que pro yoga, felicidade é paz, como já foi falado aqui. A nossa sociedade associa felicidade à euforia, que é rajas, né, que é agitação, desejo, inquietação, e em excesso causa ansiedade. E em excesso, se eu tô no pico da onda, depois vem a ressaca, né, da onda. Então, quanto mais a gente pratica sattva, que é clareza, calma, sabedoria, é o ideal para a saúde mental, a gente conquista isso numa rotina também mais equânime, né, sem altos e Isso. baixos. Então, eu vou lá na segunda-feira, eu faço um hot yoga, daí eu blá, daí na terça não, na terça eu vou fazer isso. Então, hoje em dia, a rotina das pessoas está muito assim, né? Porque elas querem fazer tudo, daí elas querem fazer tênis na segunda, terça natação, quarta isso, e acaba oscilando muito entre tamas e rádias. Tamas é inércia, ignorância, tristeza. Quem quiser, tem uma série de uns 3 anos atrás aqui nesse podcast sobre Samkhya, e daí vai lá ouvir para entender melhor os Budas mentais. Mas vamos lembrar que felicidade não é euforia. E daí outra pergunta é como é visto os transtornos de humor, assim, né, na visão do Ayurveda, por exemplo, a bipolaridade, que é essa alternância entre rajas e tamas. Se como é tratado isso no CAPS, por exemplo, né, nesse trabalho que vocês estão fazendo com a Ayurveda? É, então, e de fato o que a gente vê é um aumento brutal dessas doenças mais graves, né, de alternância do estado mental, distimia, bipolaridade e tal. E pior do que isso é o fato de tudo estar sendo muito rotulado. Uhum, Hoje a pessoa não pode ficar triste. sim. A tristeza é proibida. Porque se a pessoa ficar triste, ela já é taxada de depressiva e tem que tomar remédio. Se a Uhum. pessoa oscilar de humor, e todo mundo oscila, não Todo tem como mundo. você ficar naquele estado de êxtase, de alegria o tempo todo e nem de tristeza o tempo todo. A gente oscila. Só Então, quando iluminou, é né, preciso doutor? tirar Quando muita iluminou. gente desse cesto aí de doença psiquiátrica, porque hoje qualquer um aí que está um pouco mal-humorado e depois um pouco excitado já é chamado de bipolar, né? Uhum. Então, e aí usando remédios graves, remédios assim muito potentes e que interferem muito no estado de vida da pessoa. Não é raro uma pessoa sair de uma consulta psiquiátrica aí de duração de 20, 30 minutos, tomando 3 remédios de Hum, antidepressivo, regulador de humor, Nossa. ansiolítico. Quer dizer, uma coisa brutal, desnecessária, né, inadequado. Mas então existe de fato isso, a bipolaridade, né, que antigamente era chamado, que era, por exemplo, tem o transtorno de déficit de atenção, tem a bipolaridade, tem o transtorno obsessivo compulsivo, uma série de doenças desse tipo. No Ayurveda, elas têm sempre o envolvimento de vata, é Uhum. sempre vata associado com rajas e tamas para fazer essa oscilação. Quando o Tiarak está no capítulo de psiquiatria, quando ele vai classificar as doenças psiquiátricas, ele classifica assim, ó. Primeiro grupo, doenças psiquiátricas que são exclusivamente de rádias e tamas. Então, são nossos padrões mentais negativos de ciúme, raiva, rancor, medo, mágoa, ansiedade, tudo isso. Segundo, doenças que cursam com rádias e tamas mais vata, pitta e kapha. Terceiro, doença de distúrbio de personalidade. E depois outros. Então, É. na bipolaridade, é preciso ter realmente bastante cuidado, não é? Então, além do tratamento psiquiátrico convencional, e o que eu vejo é o seguinte: a pessoa começou a apresentar qualquer traço de surto psicótico, é preciso tratar com seriedade e muitas vezes quimicamente mesmo, porque a chance dessa pessoa buscar o suicídio ou coisas assim é grande. Uhum. Então, é preciso ter bastante atenção para esses casos graves assim, de que a pessoa está próximo de um surto.
E também é interessante que o mapa astrológico nos ajuda a prever os momentos que provavelmente essa pessoa terá mais chance de ter surto. Sim, Então, isso facilita muito a gente já prevenir ali naquele é. período. Isso é um dos grandes benefícios, porque muitas vezes um jovem aí dos 18 aos 35 anos, que é o período onde mais surto psicótico acontece, e aí aparece súbito assim. Então, só fazendo um parênteses, assim, o mapa ajuda nesse estado também. Por isso a gente lança mão muito da astrologia védica no cuidado com esses Uhum. pacientes psiquiátricos mais sérios. Então, o Olha, tratamento é feito físico, com os panchakarmas adequados, as massagens, o Shirodhara, o Nasya, alimentação, é feito com isso, é feito com alguns medicamentos assim, bastante potentes do Ayurveda também, porque não é pelo fato de ser a base de plantas medicinais que não tenha potência. São plantas medicinais que ajudam muito no processo todo, e esse suporte, né, que lá, por exemplo, os nossos pacientes do CAPS, eles vão lá sempre, fazem aula de yoga, tem nosso professor de yoga lá, aí fazem os pranayamas, a gente faz o Shiva Abhyanga, a massagem na cabeça, fazem os relaxamentos, autoconsciência, meditação. Então, isso tudo vai tonificando o Ojas, né? A resistência interna, a resistência mental, aquilo que a gente chamou aí numa reunião de imunidade mental. Então, há tratamento para isso, alguns são de suporte à psiquiatria moderna e outros são próprios do Ayurveda, e aí consegue ajudar bastante a reduzir os surtos, reduzir o uso da medicação sintética, apesar que é sempre muito cuidadoso isso. uhum, As pessoas às vezes começam a tomar medicamentos sintéticos, assim, psiquiátricos, e precisa ter muita parcimônia, muito cuidado na retirada deles. É uhum. preciso, né, ter um momento apropriado, profissionalmente, assim, fazer isso com cuidado para também não cair no outro extremo. E aí um surto assim de hiperestímulo, tal, porque essas pessoas normalmente elas não conseguem conviver com frustração mesmo, como nós já dissemos lá no começo. Tá tudo muito bem, mas aconteceu uma situação, um falecimento de uma pessoa querida, uma perda de grande, o término de um relacionamento, e a pessoa entra mesmo em surto. É preciso ter bastante cuidado com isso. Eu já li mapa de duas pessoas que, quando passaram pela fase planetária de Rahu, que é um maléfico, tentaram suicídio. Então, geralmente, quem já tem algumas tendências comportamentais, planetas na casa 8, que é uma casa de sofrimento que a gente trouxe de outras vidas, e daí elas passam por essa regência, né, que é o Dasha, o Vinchotari Dasha de Rahu, elas têm um período muito difícil. Então, eu falo que é tipo olhar a previsão do tempo, né? Já que vai chover, vamos usar um guarda-chuva. Não precisa ser determinístico naquele sentido de que vai acontecer, mas já sabendo que pode ter a predisposição àquilo. E é uma pessoa, porque Rahu, ele fala muito dos nossos desejos, né? Ele é um maléfico, mas fala muito que a gente às vezes coloca um hiperfoco ali. Então, às vezes, se ele também está numa casa, por exemplo, Rahu na 2 pode, né, a casa 2 rege a boca, então pode trazer muitos transtornos alimentares quando a pessoa está mal. E sim, existe tendências comportamentais que estão ali, mas o sadhana, ele ameniza, ele é o melhor remédio astrológico para qualquer planeta, né? A gemologia védica é muito, você vai usar isso, você vai fazer o tal mantra para tal planeta, mas assim como um remédio pode ter efeito colateral, você agravar um planeta no mapa, por exemplo, eu vou usar uma safira azul para Saturno, e de repente você fica super saturnino, fechado, né? Então, tem que tomar cuidado também com os remédios astrológicos. Agora, o sadhana, o pranayama, não tem contraindicação. Isso mesmo. Então, Bem doutor, usado, assim, tudo é extremamente benéfico. sim. Então, eu ficaria horas conversando aqui. Os nossos podcasts têm em torno de 1 hora.
Vamos sintetizar aqui que saúde mental no Ayurveda é viver em harmonia com o corpo, com a mente, com as emoções, com o propósito de vida, que é muito simples. Você não precisa pirar na batatinha qual é o seu propósito. O seu propósito é servir, é ser útil, é fazer uma ação desinteressada, é ajudar alguém. Como o Dr. Ruguer falou, né? Quando você está bem, você quer transbordar o bem e fazer o bem, cultivar a clareza que é sattva e evitando a agitação e a inércia e ficar alterando entre esses gunas mentais. É exatamente isso. Manter sattva na mente, humildade, assim, para reconhecer, e honestidade interna, para reconhecer essas ondas dentro de nós. Sempre pensar que quem está no topo não fica no topo para sempre. Uma hora tem crise. E quem está na crise sai da crise. Se a gente depender demais do aplauso, nós também vamos nos entristecer demais com a crítica. Sim, Então, tentar manter equanimidade entre o aplauso e a crítica, e entre o agrado e o desagrado, é saúde mental, né? obrigada, doutor, e parabéns por esse trabalho no SUS, que ele aumente, né? Que lindo ver a Ayurveda na saúde pública, que ele cresça cada vez mais, que as bênçãos cheguem e que cada vez mais bênçãos para o teu servir. Obrigado. Namastê. Namastê.